técnica de tunelamento, né? O que é a técnica de tunelamento? A técnica de tunelamento, primeiro que elas são muitas, né? Muitas mesmo. E a gente tem que estar sempre de olho, porque tem umas que estão sempre sendo descontinuadas, até por alguns defeitos que acham, e aí fazem pesquisa, evoluem e lançam novos túneis, novas técnicas de túnel, e aquela técnica vai caindo em desuso. Tá? Em resumo, as técnicas de tunelamento consistem em você criar um túnel de IPv4 para a rede IPv6 ou um túnel de IPv6 para a rede IPv4. Então eu tenho eu já resolvi migrar minha rede para uma rede IPv6, tá? E eu já tenho uma rede IPv6. Mas para eu poder atravessar para a operadora que eu alugo, para eu atravessar para minha outra empresa, para minha filial em outro lugar, que também é IPv6, eu vou precisar passar na estrutura da operadora, que por enquanto é só IPv4. E aí eu crio um túnel, né? Um túnel de IPv6 dentro do IPv4 e consigo transitar normalmente. Então a gente vai aprender algumas dessas técnicas, tá? É difícil de avaliar qual é melhor, varia de caso para caso, tá? Então, quais as técnicas que nós vamos ver? A técnica de broker, que é muito legal, é bastante utilizável hoje também. 6in4 e 624, tá? Técnica de Teredo e a técnica ISATAP. Então, são as técnicas que hoje em dia são utilizadas e a gente vai entender. Existem outras? Existem, muitas outras. Mas eu escolhi essas para a gente falar, para a gente aprender, para a gente entender um pouquinho. Então, técnica de broker, ou túnel de broker, né? Ela foi descrita na RFC 3053. As empresas provedoras de conectividade na internet, algumas empresas espalhadas pelo mundo que são provedoras de conectividade, elas espalham pelo mundo, né? Elas dão um jeito de que usuários que querem testar a rede IPv6 ela dá suporte para isso, para que ele consiga testar. É um serviço que é gratuito, por isso que eu falei que era bem legal, um serviço que é gratuito, né? Então, o que acontece? Servidores públicos, servidores de broker, né, públicos, são espalhados pelo mundo, né? E você instala um software cliente na sua máquina, tá? E o túnel é criado para você no momento que você se cadastra, ou até demora um pouquinho. Às vezes é na hora, às vezes demora um pouquinho, mas na hora que você se cadastra, você coloca uma ponta a outra e você consegue navegar dentro daquele túnel que eles vão criar para vocês. É totalmente gratuito. E o legal é que no Brasil você tem uma empresa, a 6xs.net, www.6xs.net. Ela tem um servidor operando aqui no Brasil. Ele é operado pela CTBC, que é a Companhia de Telecomunicações do Brasil Central. É uma empresa do grupo Algar Telecom. Eu tenho um amigo que trabalha lá. Ele é gerente desse grupo Algar Telecom. E eu estou tentando contato com ele para testar esse túnel de broker deles aqui. Eu não testei ainda. Eu só estava estudando e vi que eles têm, achei bem legal e vou tentar fazer um teste. De repente, se eu testar e for legal, eu vou gravar uma videoaulazinha ensinando como é que faz para usar esse túnel aí de broker e a gente disponibiliza depois no nosso canal lá no YouTube, tá? Então fiquem ligados que a gente pode disponibilizar esse tipo de vídeo a qualquer momento no nosso canal, tá? O outro tunelamento que a gente vai falar é o 6in4, ou 6 em 4, né? 6 no 4. RFC 4213, né? Que trata desse encapsulamento, tá? Redes IPv4 que são separadas por redes IPv6, desculpa, que são separadas por um serviço IPv4, elas necessitam de um jeito de se comunicar entre elas e necessitam de um jeito de se transportar dentro da rede IPv4, né? E aí, a 6in4 ele é um método bem comum, ele é um método que bem utilizado para esse tipo de comunicação, né?
Então, ele consiste em você colocar um pacote V6 dentro de um pacote V4, né? No cabeçalho V4, a gente tem aquele campo tipo de cabeçalho, né? Ele vai marcado com código 41, que é um código específico que foi padronizado para dizer que ali está sendo navegado um IPv6, né? E o processo de encapsulamento é realizado em roteadores de borda, ou seja, quem faz isso é o roteador, não é o host fim a fim, é o roteador. Quando o roteador chega na borda e ele percebe que ele tem que jogar para dentro de uma rede IPv4, aquele tráfego IPv6, ele encapsula aquele tráfego IPv6 dentro de um pacote IPv4 e manda, né? O processo de configuração é bem simples, né? Esse processo consiste em algumas etapas: criar as interfaces lógicas do túnel do roteador, endereçar essas interfaces com IPv6. Então você vai lá, né, e interface túnel com 2 N's, tá? 0. E aí você criou uma interface lógica chamada túnel 0, né? IPv6 address e vai colocar o endereço IPv6 daquela interface, né? Informar os endereços IPv4 de origem e destino. Então você vai lá e você coloca o endereço IPv4 de origem e de destino. Define qual será o encapsulamento, tá? Qual tipo de encapsulamento você vai utilizar. E para finalizar, cria a rota estática. Então você vai lá, cria a sua rota estática utilizando aquela rota que você designou ali daquele túnel, né? Então esse é o processo para você criar o tunelamento 6-in-4, né? Opa, tivemos um erro aqui, ó. Aqui é o 624. Vamos marcar aqui, vamos consertar aqui. Esses erros são legais. Eu não costumo regravar. Eu sei que tem muita gente por aí que deve regravar. Eu sei que tem gente que até fala assim: ah, professor, podia ter regravado essa aula e tal. Mas se eu tivesse na sala de aula com vocês e a minha transparência tivesse errada, o que eu ia fazer? Né? Eu ia simplesmente falar para vocês o que eu estou falando agora. Gente, errei, fiz essa transparência aqui de madrugada e copiei da de cima para de baixo e esqueci de mudar o in pelo tio ali. Então foi exatamente o que aconteceu. Mas o texto embaixo está certinho. Então, a RFC 3056 é a RFC que fala do tunelamento 6-to-4. Uma das primeiras técnicas de túnel dinâmico. Então ela é interessante porque ela cria o túnel dinamicamente. A outra é estática, lembra? A gente tem que ir lá e colocar tudinho. Aqui ela vai criar o túnel de uma forma dinâmica, né? Ela forma um endereço IPv6 de 48, ou seja, uma máscara /48, né? Sempre inicia com o endereço 2002.2.2./16. Depois de 2002, os próximos 32 bits ele pega o meu endereço IPv4, que está em decimal e em binário, e aí ele transforma aquilo para hexadecimal. Ele pega o endereço decimal e transforma para hexadecimal, né? E aí bota como os próximos 32 bits. Então observa aqui, ó, eu tenho a rede aqui, ó, 203.0.113.1, né? Nessa técnica ele vai ficar o endereço IPv6 2002 CB00 7101. Por quê? CB00 7101 é a mesma coisa que 203.0.113.1, tá? /48. Né? Então, esses túneis são possíveis, pois existem vários servidores no mundo chamados servidores relés públicos. Então, eles são espalhados pelo mundo. Esses servidores, eles têm endereço IPv4, né? E eles são alcançados pelo endereço 192.88.99.1. Qualquer servidor desse é alcançado por esse endereço, né? E o problema é que por esses servidores serem muito conhecidos, ou seja, um endereço que todo mundo conhece, eles são alvos de ataque constantemente, né? Eles ainda são bem utilizados. Eu coloquei assim, porém ainda são utilizados, porque realmente eles ainda são bem utilizados.
né? Mas eu acredito que por questão de segurança ele vai deixar aos poucos de ser utilizado, tá? A técnica de Teredo, tá? A técnica de tunelamento de Teredo, ela foi desenvolvida pela Microsoft, né? Então ela é uma solução desenvolvida pela Microsoft para rede baseada em Windows com que usam NAT. É uma deficiência da técnica 624, a técnica de cima. Por quê? Porque a técnica 624 ela não podia ser executada em NAT, em redes com NAT. Então tinha que ser em roteadores de borda que isso tinha que acontecer, né? E como a gente sabe que praticamente toda a rede IPv4 com mínimo de gerenciamento tem um NAT acontecendo, aquela técnica 624 tinha um problema de acontecer, né? E toda a rede baseada em Windows tem NAT praticamente, né? Então o que a Microsoft fez? A Microsoft foi e criou uma técnica chamada de túnel de Teredo. O túnel de Teredo está especificado no RFC 4380. O problema do túnel de Teredo é que ele é automático, que túnel automático para clientes Microsoft. Ele é automático. Isso é um problema, porque se você configurar uma rede IPv6, ele vai criar túnel de Teredo automaticamente quando for navegar numa rede IPv4. Tá? E aí, existe uma porta bem conhecida do Firewall que a gente pode bloquear, do UDP que a gente pode bloquear em Firewall para bloquear esse... Aliás, pode não, a gente tem que bloquear, que é a porta UDP 3544. Essa porta tem que ser bloqueada. Tá? O prefixo reservado pela Microsoft para a técnica de Teredo foi o 2001 2.0000 Tá? Em seguida, o tráfego é encaminhado para relés Teredo. Tá? Então, o Teredo, aqui tem outro errinho, ó. O Teredo, né, é Teredo. Né? Ó, Teredo. O Teredo tem relés Teredo espalhados pelo mundo. Então, servidores públicos e os relés Teredos são elementos distintos. Tá? Eu tenho servidores públicos, ó, ela funciona baseada em servidores públicos e ela funciona baseada em relés Teredo. O servidor é um host, é um destino, e o relay é outro. São elementos diferentes, não podem ser a mesma caixa executando as duas tarefas. Tá? A última etapa em que há uma negociação entre o relay e o servidor é bem complexa, porque ela depende muito do NAT do cliente. Depende da configuração do NAT do cliente. Então a gente não tem nem como demonstrar muito isso aqui, porque depende muito do NAT do cliente. Aí tem que ser estudado caso a caso mesmo. Tá? É uma técnica lenta. O problema dela é que ela é automática. Aquilo que eu falei, ela é automática. Para você bloquear ela e não utilizar ela, você tem que bloquear em Firewall a porta UDP 3544. Tá? E a última técnica que a gente vai ver de tunelamento, que é a ISATAP. ISATAP é um acrônico de Intra-Site Tunnel Address Protocol. Foi definido na RFC 4214. Né? É uma técnica de tunelamento também automática, ou seja, é transparente, o usuário não vê, a gente configura uma vez só e isso funciona. Tá? Possibilita que redes IPv4 naveguem em redes IPv6. Não é recomendado por permitir a permanência do IPv4 e adiar com isso algo inevitável. Ou seja, técnica de tunelamento e técnica de tradução, que é o NAT, são técnicas que, por si só, prezam um adiamento da rede IPv4. E aí a gente não divulga muito essas técnicas, a gente faz tudo para não usar elas. Usar sempre a pilha dupla em primeiro lugar, certo? Depois essas técnicas, se for o caso. Aquela empresa que eu falei que tem presença nacionalmente, a rede dela é muito complexa. E aí talvez o NAT seja até uma solução viável para ela, porque criar uma segunda rede tão complexa quanto a primeira de IPv6, talvez tenha que ser muito devagar, muito gradativa mesmo, para depois eles começarem a pensar nesse tipo de migração. Por enquanto, eu acho que um NAT vai ser o suficiente para eles trabalharem numa boa. Realmente, talvez seja a melhor forma.
Então, os primeiros 64 bits são do prefixo do link local. Ou seja, o link que a minha operadora me deu. Os primeiros 64 bits da minha rede IPv6, do meu endereço de rede IPv6, vai ser do meu link local. Em seguida, a gente tem 16 bits 000 quando o IPv4 for privado e 200 quando o IPv4 se tratar de um endereço público. Então, quando a minha rede for uma rede com endereço público, vai vir 200. Quando for um endereço privado, né, 10.0.0.0, 172.16, 172.30, 172.31, 192.168, quando forem esses endereços, vai vir marcado como 0000. Os próximos 16 bits vão ser E5FE. Sempre vai ser E5FE. É isso aqui, esses 16 bits que indicam que eu estou usando essa técnica. Enquanto que nas outras técnicas, o que indicava era o início do endereço, no ISATAP, o que indica são esses 16 bits localizados no meio do endereço, E5FE. Tá? E os últimos 32 bits são o endereço IPv4 transformado para 32 bits, tá?